Olá, boa noite. Então, bem-vinda a mais uma live aqui. Nosso tema de hoje é a respeito de autoestima após o contato, convívio com a pessoa narcisista, com a pessoa do espectro narcisista. E aqui nessa nossa live será indiferente, tá? Se for um convívio conjugal ou se for um convívio de família, né? Às vezes você saber de uma família com espectro narcisista ou se a pessoa teve um relacionamento com ou a narcisista, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, esse tema eu separei até meio que em 3 partes, porque eu acho que é importante falar sobre isso, né? Vocês repararam que durante as lives eu falo algumas coisas sobre questão do narcisismo, que é realmente é algo patológico, né? Tem vários tipos de narcisismo dentro, um dia a gente vai pegar só os vários tipos ali. Não dá pra falar que qualquer pessoa que nos irritou, que nos estressou, que foi desagradável é a pessoa narcisista. Não é isso, tá? É algo assim muito específico, eles têm um padrão de funcionamento. Então é interessante quando tu vês uma pessoa narcisista, tu convives realmente, tu vais conversar com uma outra pessoa que saiu de uma relação ou que está dentro de uma relação, os padrões são bem iguais e os padrões acompanham também boas partes ali da lista do que é separado conforme DSM-5, que é ali um compêndio médico mesmo, onde explica cada um dos espectros dos 9. Então, se você tiver no mínimo 5 ou 6 ou 7, então, daí já realmente a gente classifica como narcisismo. Ok? Então vamos lá. E aqui na nossa live, então, é a autoestima após o convívio com a pessoa narcisista, tá? E é que eu fiquei pensando, eu vi vídeos, eu gosto muito de aprender com outras pessoas, de ver outros tipos de comunicações e pensar também e o que é autoestima, né? E aí coloquei assim, autoestima é realmente uma coisa que é de a gente se estimar, se autoestimar, se preservar, cuidar, né? Se autocuidar, se prestar alguma coisa de maior valia por si próprio, né? Isso também é autoestima. Querer amor próprio, querer o seu bem próprio, não se largar na vida, não dar o próprio valor, é algo assim bem nosso, né? Que ninguém vai poder fazer por nós, alguém não pode ter autoestima por nós. E então todos esses pontos assim é um autocuidado, né? A autoestima. E aí isso que a autoestima assim na parte no grosso, digamos assim, né? Naquela camada mais superficial que nós entendemos como autoestima. A gente vê muito também, eu queria falar também dessa questão, o que a mídia diz, o que às vezes os Instagrams da vida, alguma rede social, algumas pessoas falam o que é autoestima para algumas pessoas assim mais no externo, né? Autoestima é um corpão conforme aquele corpo que a gente tem como padrão. Não, autoestima é você, às vezes, tá tudo pra lá de Bagdá. Não, mas eu tenho autoestima porque eu não tô, entre aspas, assim, talvez com tanta saúde tão bem, mas já não, tudo bem, tá tudo certo, eu me quero assim e essa é a minha autoestima. Ou, por exemplo, não, autoestima é fazer academia, autoestima é fazer tal coisa, autoestima é tu comprar a roupa que tu queres, autoestima é tu comprar o carro do ano. E aí a gente acaba vendo que a autoestima também vem muito junta com várias partes, assim, comerciais, né? Porque a gente sabe que através de uma coisa, algo visual também, a autoestima vende, né? Então, amiga, sua autoestima tá baixa, então vamos lá em tal loja. Não, então compra aqui no site, eu faço tal coisa. Ou você precisa de uma viagem para melhorar sua autoestima. Então, tudo é, às vezes, também externo, conforme a mídia, para a autoestima. Tá errado? Não tá errado, depende do ponto de vista. Quantas vezes já me peguei assim, gente, precisa de uma coisa pra melhorar assim, tal coisa na minha vida. Aí, eu vou comprar tal coisa que eu já gostei bastante. E quantas vezes eu comprei aquela coisa, deixei lá no guarda-roupa, não mudou nada. Porque não era esse o problema, né? Então a autoestima não tá só ligada com o externo, que o comércio fala, que o mercado fala, que algum né, influencer fala, né? De ter muitos influencers hoje, deixar de bombardeio, tanta coisa, né? Eu falo assim, até porque eu mexendo mesmo com a internet, eu falo, meu Deus, às vezes é tanta coisa que a gente recebe, se tu não cuidar, não filtrar, tu vai achar que tu tem a pior autoestima, porque não, aquela pessoa ali, nossa, olha aquilo ali que ela faz, olha por onde ela viaja, olha o marido dela ou a esposa dele e tal, ali tem uma autoestima alta, mas não é só por isso.
Não é essa a questão. Aí é uma parte também que é muito rasa, que é muito superficial. Então, a autoestima realmente é uma coisinha um pouquinho mais profunda. E só lembrando que aqui a gente está falando de autoestima em relação à pessoa que conviveu com narcisista. Então, o buraco é mais embaixo, né? Para pessoas mais saudáveis, às vezes é alguma coisa que vai ajudar ela a ficar melhor. Por exemplo, eu já me vi assim, sou magra, né? E aí eu já quis ganhar um pouquinho mais de corpo. Então, pra minha autoestima ficaria melhor conseguir um pouquinho mais de massa muscular. Pra alguma outra pessoa, eu vou querer fazer alguma coisa pra conseguir emagrecer. Pra uma outra pessoa, tá tudo bem. Pra uma outra pessoa, às vezes ela quer começar a usar uma roupa diferente, ela quer conseguir fazer cabelo diferente, um homem ele quer ficar um pouquinho mais animado com alguma coisa. Então são várias coisas que nos ajudam com a autoestima. Às vezes você tá em lugares legais, com pessoas legais, também te ajuda muito na autoestima. Pensa bem, né? Inclusive hoje é o dia do amigo, hoje é dia 20 de 7 de 2023, né? Não sei quando vai ver essa live. Mas hoje sendo o dia do amigo, me lembra até de algumas situações como com as pessoas que, no caso, naquela época não eram assim amigos, na verdade, né? Mas olha, lembrei, vou abrir aqui um parênteses bem interessante. Mas eu tava andava com aquele pessoal, aquela turminha, né? E eu lembro que o pessoal fazia umas brincadeiras meio bobas e eu ficava assim, gente, mas que essas brincadeiras tão bobas, né? E aí eu vi que eram brincadeiras pra mexer com a autoestima. Aí eu falei, mas que coisa! Aí eu lembro que tinha uma guria que ela insistia em fazer as mesmas brincadeiras chatas. Gente, não eram crianças, tá? Eram adultos, assim. Aí eu falei, até quando eu vou fazer essa brincadeira? Eu vou fazer porque eu quero te irritar. Eu falei, então você vai fazer sozinha. Aí eu cortei mesmo o vínculo, parei. Por quê? A pessoa quer mexer com uma coisa da autoestima do outro. E aí vai de nós ou não permitir essa coisa acontecer. Então são várias coisas que a gente tem que ver que isso também mexe com a nossa autoestima. O contrário também é bom. Às vezes você está andando com pessoas, não precisa ser pessoas, não é multidão, né? Mas alguém que tu gostas que sempre tem uma autoestima muito boa. E aquela pessoa, andar com ela também, a tua própria autoestima se sente bem, né? Tu se sente bem com ela, né? Então são vários pontinhos ali, né, da questão da autoestima. E o que é isso da autoestima após convívio com o narcisista? O que acontece? A pessoa narcisista, gente. Vamos lá. O codependente e o narcisista, né? A pessoa que tem o espectro do narcisismo, ela tem todas aquelas fases que ela tem de padrão. Por isso que a gente falou que é padrão, eles meio que se imitam. Eles têm a fase do espelhamento, eles têm a fase da idealização, tem a fase de começar a invalidar a pessoa, essa invalidação que é o que traz muito transtorno, muita distorção da autoestima do codependente. Eles têm aquela fase depois, quando você parece que começa a acordar pra vida. Também tem o gaslighting é terrível. Inclusive eu vi a doutora Ana Beatriz falando que é uma das coisas, desculpa, a doutora Ana D'Amico, uma das coisas piores dentro do convívio com o narcisista é o gaslighting. Inclusive tem o meu vídeo ali no canal, é um dos vídeos mais assistidos. Eu não fazia ideia, confesso, porque eu imaginava que isso eram várias coisas, mas eu ouvi também dela e eu vi realmente nas métricas, gente. O vídeo do gaslighting, muita gente viu, muita gente se interessou e viu que é verdade, que ele faz muito mal, porque ele vai mexendo com o teu raciocínio, sabe? Mas aquela chave não tava ali? A pessoa tira a chave, põe a chave de volta. Mas você tá louco. Tudo aquilo que a gente já falou, assiste o vídeo ali, se tu não viu ainda. Então isso também mexe com a autoestima, porque você se sente meio louca, perdida, você começa a se largar. Então assim, o narcisista tem todas essas fases. Quando tu tá querendo sair do convívio com ele quer te sugar de volta, começa a fazer um hoovering. Quando tu sais do convívio, esse vai ser tema de uma próxima live, ele começa a falar mal de ti, começa a querer mexer com a tua reputação, né? Então ele começa a falar, não, porque tal pessoa ela fez isso comigo, ela me largou, ela é louca. Gente, desconfia se alguém chegar na tua vida e fala assim, não, aquela pessoa, ela é louca, ela é tal. Tem pessoa assim que deixa a gente meio virada. Mas uma coisa é a pessoa fala assim, toda a culpa é no outro e ele não tem culpa de nada. A gente tem as nossas próprias culpas, né? Então, isso acontece muito quando você convive com a pessoa com o espectro narcisista. Tem todas essas fases e realmente é um negócio muito, muito, muito complicado. Porque o narcisista, ele faz isso e na fase da invalidação, ele começa a fazer o que a própria palavra diz, né? Ele vai começando a invalidar a pessoa. Nossa, pra você, nossa, você tá barrigudo, hein? Poxa vida, vai assim mesmo sair na rua? Nossa, se fosse tu, eu não sairia com essa roupa, não. Eu não recomendo, não.
Nossa, mas você tá muito magra, né? Nossa, você tá parecendo cadavérica. Uma vez, eu lembrei de uma coisa, tinha um chefe, gente, ele era muito fora, querido. A gente fala querido, mas é por misericórdia, né? Uma vez eu quis cortar o cabelo bem baixinho, e daí eu cheguei lá pra visitá-lo, porque eu lembro que na época acho que ele tava, não, ele nem tava doente ainda. Ele tava, assim, bem, mas eu fui visitá-lo, acho que eu tinha saído daquela empresa e tal. Aí eu falei, nossa, você tá com leucemia? Ele falou bem assim. Aí eu falei, não, senhor fulano, não tô. Eu tô bem, eu só quis cortar o cabelo. E ele, eu pensando agora, ele tinha várias coisas assim, ele se achava muito. Ah, enfim, né? Enfim. É só abrir um adendo, né? Então, são várias coisas que, faz, que a pessoa fala mesmo pra invalidar, pra desmerecer. Nossa, mas tu és uma criança muito burra, eu tenho que realmente te castigar, tu não mereces nada, tu nunca vais ter ninguém, tu não consegue fazer nada direito. São várias coisas que são pra invalidação. E nessa invalidação constante, nessa coisa de querer humilhar a pessoa, você fala assim, poxa vida, mas por que o narcisista faz isso? Se ele vai humilhar alguém, aí a pessoa vai ficar por baixo. Na verdade, é como ele não tem a sua autoestima boa, ele não tem autoestima, ele não tem um self, ele joga no outro toda a frustração dele do que ele não tem como cura. Consciente ou inconsciente, gente, eles têm a... Eu espero, não quero pecar nesse momento, mas eles sabem do que eles estão a fazer, mas eles não têm a consciência de que eles estão errados. Esse que é o problema. Eles acham que estão certos. Eles acham que é daquele jeito que se faz. Mas quando tu sai do convívio com o narcisista, tu fala assim, meu Deus, não é assim que se faz as coisas. Não é assim que é o certo de fazer. Então tu começa a ver a coisa boa pós o narcisista. E aí o que acontece? Eles fazem muito isso, eles fazem essa invalidação muito forte na pessoa que é codependente. E a pessoa codependente, por outro lado, reforçando, o codependente não é uma pessoa boazinha 100%, eu sou super empática, sou super bonzinho. Isso aí também é uma falácia, como a gente pode dizer. Na verdade, o codependente também tem um problema com a própria autoestima, porque ele não se conhece, ele não se valida a si próprio, ele não faz por si próprio, ele espera sempre do outro. E se esse outro for o narcisista, ele vai achar que é ali a fonte de sustento. E ele acaba tendo, é um ciclo bem louco, né? Porque aí o codependente fica ali no narcisista e o narcisista fica ali no codependente. Mas quando o codependente ele sai dessa relação doentia, ele se vê perdido. Porque ele não sabe muito bem quem ele é, na verdade, nunca sabe quem ele é, né? E ele entra numa fase que eu chamo de deserto, né? Ele começa a entrar numa fase assim que ele tá só ele no mundo, digamos assim, porque ele sai daquele círculo vicioso de conviver com uma pessoa narcisista que suga as energias, que te deixa fora. E aí ele fica meio no deserto assim, meu Deus, quem eu sou? E a autoestima, então, ó, ele faz nem ideia do que isso pode ser. E o codependente também, ele acontece uma coisa que é a seguinte, ele não tem bons olhos, vocês vão me entender quando eu falo bons olhos, porque ele foi muito invalidado. Então, normalmente uma pessoa codependente, ela é uma pessoa com muita tendência a não se achar bonito, eu já desliguei, tá? Ela não se sente bonita o suficiente, ela não se sente boa o suficiente, ela não se sente capaz o suficiente, porque ela foi muito, muito invalidada. Por isso que é perigoso uma pessoa que é codependente, quando sai do convívio com o narcisista, ela começa a sentir aquela saudade, mas não é uma saudade boa, uma saudade de amor, é uma saudade de falta de algo que me preenchia. E às vezes ela acaba voltando para o convívio com o narcisista. Mas quando a pessoa ela tá nesse deserto, nessa fase solitária, aí que ela tem que se fortalecer. Então ela não vai ver com bons olhos a si própria. Ela vai levar um tempo. E para isso, tem que começar a fazer coisas diferentes. Tem um psicanalista fantástico, o criador de uma técnica muito boa que eu recomendo para vocês, a técnica TDC, é uma técnica de descompressão corporal, que ajuda muito no estresse, ansiedade e tal, para pessoas que são codependentes, ele é específico para esse tipo de pessoas, é o Josemar Fonseca. Ele diz que o codependente ele tem que começar a parar de ser codependente, parando de fazer coisas de codependente. Por exemplo, se você tá assim, estás num lugar,
Ai, meu Deus, eu fiz tal coisa. Ai, mas eu sou burra mesmo, né? Nossa, eu sou burra mesmo. Ai, tá, mas que anta. Nunca falei isso pra ti. Nunca falei isso pra ti. Não se xingue. Tu não és burro, tu não és janta, tu não és nada disso. Alguma coisa aconteceu fora do controle. E isso tudo, quando a gente para de falar essas coisas de nós mesmos, ajuda muito mais a nos validarmos. Porque, não, eu sou burra mesmo. Aí vem alguém, não, você não é burro. Obrigada, eu não sou burro porque tu falou. Não, eu não sou burro porque eu não sou burro. Alguma coisa aconteceu naquele momento. Então, por isso que o codependente tem que começar a se validar aos poucos. Vamos lá, tá? Poxa vida, isso aqui tá me estressando, não gosto disso aqui e tal, mas você realmente não merece nada. Para. Calma, Aline, esse é o tempo, tem que fazer isso agora. O amanhã, Deus sabe. Então, a validação tem que começar a vir daqui e não daqui de fora. É aqui dentro, para cada vez mais melhorar a própria, no caso, autoestima. Outra coisa também importante ali no codependente é ele realmente se forçar a se amar, né? Porque quando nós dependemos emocionalmente de alguém, na verdade nós não estamos nos amando o suficiente, né? Isso aí é difícil de falar, é fácil falar, mas dói de falar, né? Mas se a gente for olhar, na verdade, a gente é isso. Porque se nós estamos ali esperando alguém vir e nos amar e nos querer, é porque não está suficiente aqui dentro, sabe? Não está suficiente aqui. E aí, a gente fala assim, mas eu fui um filho que eu não fui amado por meus pais, ou por meu pai, por minha mãe narcisista, olha o que eles fizeram, e tem filhos que passaram por coisas muito graves, sabe? Muito graves, fisicamente, emocionalmente também. Mas mesmo assim, quando a gente consegue sair desse vínculo, desse círculo, e se sente assim, totalmente sem nada, não vai ter mais alguém por fora, somos nós e nós mesmos. E eu falo nós mesmos, na verdade, é Deus, né? É Deus em primeiro lugar e depois nós. Mas não tem mais ninguém que vai poder fazer isso por nós, gente. É isso que tá. E aí, essa parte, às vezes até meio dá uma preguiça. Fala assim, meu Deus, mas quem quer fazer por mim? Eu falo muito com a minha irmã, a gente falava muito sobre isso, né? Várias questões, a gente acabou trocando ideia. E ela falou assim, engraçado, às vezes a pessoa quer que alguém venha salvar, né? E é isso mesmo, a gente quer que alguém salve. No fundo, tem uma raiz de que venha me salvar, venha falar que me ama. Mas a pessoa narcisista não vai fazer isso. Ela não vai ter um amor sincero se não for para uma coisa. Ela não vai te amar, sinceramente, se não for para ela conseguir de ti sexo, dinheiro, alguma coisa assim, alguma companhia por toda a vida, mais uma companhia que não é saudável. Ela não vai querer realmente amar a ponto de compartilhar o amor, né? Então isso aí também é uma coisa que é complicada e o codependente tem que ver isso. E aí, nós falamos aqui, né? O que é autoestima, como que a mídia diz, o que é apoio narcisista e como é que nós podemos ir mais adiante para conseguir ganhar essa autoestima, tá? Primeira coisa, isso eu sempre falo, gente, aqui é um momento de apoio, de ajuda, não é de ficar cuspindo verdade ou alguma coisa de eloquência, não é sobre mim, é sobre recuperação e descobrir a raiz dos problemas. Dentro da psicologia, tem algumas técnicas que ajudam a saber por que o teu comportamento, o teu hábito se torna um pensamento, um sentimento, se torna um comportamento, né, ali na frente. É uma técnica chamada TCC, isso na psicologia. Então, é uma técnica que os psicólogos usam, além de outras que podem te ajudar sim no tratamento pós-narcisista. Porém, eu sempre recomendo, nunca vá a um terapeuta que fala assim, narcisismo, eu já estudei sobre isso, eu não recomendo, gente, porque assim, a tendência é muito grande deles não conseguirem te validar em algumas coisas que são mínimas e que às vezes são bem sutis e que fizeram uma grande ferida, e aí ele não vê às vezes esses detalhes porque ele ou não conviveu com o narcisista, ou ele não tem profundamente um conhecimento de estudos de caso. Então eu não recomendo mesmo, sabe? Porque é muito complicado. O narcisismo é um negócio que ele não é, digamos que, palpável, sabe? Ele é muito visível, às vezes fica coisas meio que ali nas entrelinhas, e pode acontecer uma invalidação por conta do próprio terapeuta, porque no caso, o terapeuta não dá pra te invalidar, né? Ele tem que te levar pra frente. Procura um psicanalista também, psicanalista, no caso, ele é muito mais focado na parte diferente da psicologia,
Como ele tem várias técnicas, e uma delas é a associação livre, várias coisas vão sair do teu inconsciente, às vezes como algum... até eu vi um vídeo ontem bem legal ali no Instagram, um psicanalista falando assim, às vezes é um ato falho, um xiste, às vezes é um sonho, às vezes é alguma coisa que tu faz, alguma coisa que, meu Deus, eu lembro de tal coisa que acontecia na minha infância, por isso que tal, e talvez por isso que eu cheguei até narcisista. Então, várias coisas que estão, às vezes, guardadas no inconsciente e que o psicanalista consegue trazer à tona. Então, procure também um psicanalista bom, né? Sem misturebas, né? Misturebas que eu falo com coisas que, às vezes, são muito confusas. É para ser prático, sabe, o negócio. É pra gente conseguir achar prático. A gente sabe que não é mágico, né? Mas prático no sentido de achar as raízes ali dos problemas por conta da autoestima, o que o narcisista deixou. Às vezes tu perguntas assim, poxa vida, mas por que eu fui cair no relacionamento com o narcisista, né? Aí tu fala assim, mas parece que eu vim da minha família tal, alguma coisa vai ter, né? Ou às vezes tu vieste de uma família narcisista, com espectro, né, com a dinâmica, e aí tu vais cair num relacionamento sem saber, às vezes. Por que eu caio num relacionamento assim? Por que sempre me aparece gente com esse tipo de atitude? O que tá aqui no inconsciente? Por que minha autoestima não me faz escolher melhor? Às vezes não é a escolha, às vezes é aqui dentro que não tá arrumado ainda, né? Então aqui dentro tem que ser organizado. E uma das coisas que eu vejo que realmente é muito importante pro codependente, gente, olha... Isso aqui vai ser tema de uma outra live também, mas eu vou já comentar com vocês. Ali na questão da autoestima. A gente começa a treinar o desapego. Mas o que tem a ver o desapego com a autoestima? Né? Tem muita coisa a ver. Porque quando a gente tem a questão da autoestima, de procurar... de entender mais essa questão toda... A gente deve ter alguns apegos a algumas coisas, sabe? Um deles é a reputação nossa, algumas coisas que mexem conosco. Mas e se mexer com a minha reputação, como é que eu vou me sentir? Como vai ficar a minha autoestima dentro dessa situação? Então, o desapego também da própria reputação é importante. O codependente tem uma tendência muito grande a ser tudo muito certinho, né? Tudo tem que ser muito perfeito, ele tem uma tendência a ser perfeccionista, a ser metódico, sabe, no sentido de controlar as coisas, assim. Então, às vezes, gente, é muito louco. Tu perde as coisas, assim, sabe? Tu tem que desapegar de algumas coisas, assim, sabe? Aquele desapegado, tu tem que desapegar de algumas coisas para conseguir começar a se encontrar e conseguir começar a entender melhor como é que tu funcionas para, aos poucos, tua autoestima começar a melhorar. Outra coisa também muito importante, lembra um pouquinho o que foi no começo, mas realmente é o autocuidado. O autocuidado, gente, é primordial. Nem todo mundo, nem todas as pessoas, homem e mulher, tem o mesmo padrão de funcionamento, de estilo, de comportamento. Graças a Deus por isso, cada um de nós é um. Nós somos 8 bilhões e sim, tem pessoas também parecidas, às vezes tem modismos, às vezes tem estilo, às vezes tem alguns paradigmas. Mas o autocuidado ainda assim é importante para cada um de nós, independente da nossa situação financeira, social, o que for. O autocuidado. Esse autocuidado é pensar como é que eu vou estar na minha própria casa, pensar como é que eu vou receber as pessoas, pensar como é que eu vou sair da minha casa, pensar do que eu vou me alimentar, pensar no que eu vou me alimentar mentalmente, o que eu quero ver, onde eu quero estar, com que pessoas eu quero estar, que lugares eu quero frequentar. Isso também tem muito a ver com a autoestima. Eu vi inclusive um vídeo hoje, também hoje foi o dia dos vídeos, né? Falava assim, os lugares que nós frequentamos, né? A gente vai contar as pessoas que eu esqueci agora, mas assim, os lugares que nós frequentamos falam muito de nós também. Então, que lugar que eu vou frequentar, né? Eu vou melhorar minha autoestima, eu vou agora usar tal coisa, tal roupa, eu vou para tal lugar para fazer um jogo de conquista, porque aquela pessoa que me irritou tal... Não, às vezes não é isso. É muito mais do que isso. Às vezes um lugar que tu realmente gostes. E uma coisa que eu falei, o codependente... Quando ele sai da relação com o narcisista, ele está meio perdido das coisas. Então, no comecinho, tu vai experimentar várias coisas, vários lugares. Algumas coisas vão te caber, algumas coisas não vão te vestir, te caber. Tu não vai gostar de estar. Então, pense em todos esses pontos também desse autocuidado. Tua alimentação, teu corpo, o que tu ouves, o que tu lês, o que tu falas.
com quem tu andas, tudo, gente, é verdade, é isso. Nós somos também, nós estamos no ambiente, então todo esse ambiente alimentar, ambiente emocional, o que nós vemos às vezes no celular, quem nós seguimos, sabe? O que nós ouvimos, gente? Eu sou musicista, né? E eu fico pensando muito na questão musical. O que tu tá escutando de música? É fossa? É coisa que te dá mais raiva? Pensa em coisas que te elevam, pensa em coisas do alto, sabe? O que tu estás a ler, né? Por que não estás a ler, às vezes? Por que tu, às vezes, não sabes pegar um ar? O que for, sabe? Coisas de autocuidado. Te cuida, homem, se cuida. Quando o homem sai normalmente de um convívio com o narcisista, eu tenho alguns compartilhamentos, depoimentos, né? E eles saem arrasados. Isso é realmente muito triste. A autoestima do homem fica muito arrasada. Isso me corta o coração. Porque o homem pra baixo arrasado é difícil, né? Então, se cuidem, sabe? Faça sua caminhada, encontre teus amigos, vai jogar teu esporte, vai viver tua vida, sabe? Vai evoluir, vai estudar, vai fazer sei lá, eu quero começar um curso de mecânica. Vai fazer teu curso de mecânica, vai ser feliz, né? Não é porque aquela pessoa ficou ali no teu ouvido acabando com a tua autoestima uma época por ser narcisista que tu vai acabar a tua vida. Não, ó, vamos pra cima, mulherada, vamos se cuidar. Vai fazer tua unha, vai receber tuas amigas em casa, sai com tuas amigas, com teus amigos, vai pro interior, ou fica em casa, arruma tua casa, faz tua cama, sabe? Pequenas coisas que tem que fazer de autocuidado. O lugar que eu estou, né? O lugar que eu vivo, a nossa casa. Independente de como ela for, se for uma mansão, se for um lugar que não seja uma mansão, isso também é um autocuidado, né? Falando sobre alimentação, parece meio repetitivo, mas é verdade. O que a gente come também fala muito sobre nós. Não, agora vou me largar na vida, não quero mais saber de nada. Nossa, agora eu só quero comer porcaria, só quero... Não, se cuida mesmo. Outra coisa muito importante também é a gente começar a se validar. Se você já sabe, eu falo muito sobre a questão da autovalidação. Se abraçar, sabe? Assim, se cuida, se abrace, não se xingue, não fale mal de ti próprio, né? Não fale, não se denigre, não faça isso contigo, né? Não fale mal de ti próprio, não te baixe estime, sabe? Procura ter a tua autoestima. Não é autoestima com alto, mas de autoestima, estima de si próprio, né? Outra coisa também, não estar com narcisista, né? Lembrar disso, né? Aqui, eu anoto às vezes, eu vou na minha própria letra, o que eu escrevi? Não estar com narcisista, né? Aí se bater aquela bad, gente, e às vezes bate, tá? Se bater aquela sensação assim, tipo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir viver sem aquela pessoa? Será que ela tá passando bem? Não, acho que ela pode estar passando mal sem mim e tal, não sei o quê. Não lembra do que ela pode falar pra ti, ainda mais nesse momento de ausência. Lembra do que ela fez. Lembra do como foi a situação da tua vida. Lembra como é que tu chegaste até aqui. Ainda mais quando tu tiver passado muito tempo longe do narcisista, lembra de como é que tu estás agora. Lembra da tua evolução. Por isso que o autocuidado é importante. O autocuidado é passo a passo, né? Não é de uma hora para outra. Às vezes tem pessoas que saem de relações e é bem louco porque elas estavam no jeito, daqui a pouco elas se voltam. Nossa, aí muda tudo a vida. Aí pinta o cabelo, corta o cabelo e põe as roupas diferentonas. Já agora eu vou partir pra vida, agora eu vou... Não é bem isso. É uma coisa de cada vez. Mas ao mesmo tempo, vê o teu progresso, do teu autocuidado. Pra tu cada vez pensares, eu acho que eu vou voltar ali Peraí, mas como é que eu tô hoje? Nossa, eu tô tão bem cuidada, tô tão feliz, minha autoestima tá tão boa. Por que eu vou voltar pra lá? Lembra do que eles fazem, não do que eles dizem. Não, volte, meu amor, volte, eu vou te amar com toda a minha vida. Ninguém te ama mais do que eu, ninguém vai te amar mais do que eu. Lembra do que eles fazem, não do que eles dizem. Essa frase é muito boa. Essa frase não é minha, eu aprendi com a doutora Cláudia Ricker. Vocês estão vendo que eu falo de várias pessoas, porque assim, gente, não é um ser só.
São várias pessoas que passaram por convívio narcisista, que superaram e que elas compartilham das coisas boas. Então, essa frase é muito boa. Lembra do que eles fazem, não do que eles dizem. Tá? E aqui, para concluir, autoestima, gente, ela não funciona se não for Deus primeiro nas nossas vidas. É Ele, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos colocou na Terra. Aí tu fala assim, mas que Deus é esse que nos colocou e me fez nascer numa família narcisista, né? Ou me fez nascer com um pai ou com uma mãe narcisista, ou com um cuidador narcisista, ou que me fez casar com uma pessoa narcisista, assim, com uma pessoa que me fez tanto mal. Que Deus é esse? É o Deus. Deus não nos dá nada maior que não possamos suportar. Hoje eu tava conversando comigo mesmo, assim, brincando. Eu falei, Deus não nos dá uma treta maior que não possamos enfrentar. E é verdade. Porque na hora dói, na hora a gente chora, na hora a gente fica muito triste. É Deus, gente. Eu falo assim, rindo, porque eu sei que tudo tem sua fase. Então, tem a fase do choro e tem a fase do riso. Mas isso mesmo é para encorajar vocês. E saber que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar a Deus. A conexão com Deus ela é vertical. Então, é dele pra ti. É ali, ó. Não tem outra conexão. Não é para outras pessoas. Não, é tu e ele. Então, primeiro, pede pra ele. Senhor, me mostra como que eu posso melhorar aqui no meu interior. Me traz a consciência, coisas que eu não conseguia ter. Me mostra porque eu sou tão dependente, afetivo dos outros e não de ti. Por que eu não consigo ter uma interdependência, ter uma conexão e não uma dependência? Me tira o controle de querer controlar toda a minha vida. Me tira essa coisa assim de querer esperar pelos outros. Me tira essa coisa de esperar validação sempre. Se o que tem que me validar és tu. Se eu que tenho que me validar também. Me dá autonomia, me dá amor. Me dá mais amor, mas um amor sincero, aquele amor que eu não sei viver, o amor que eu nem fui ensinado, até porque eu ia ser ensinado por quem? Por um outro ser humano que também, infelizmente, não conseguiu entender o amor. Me faz começar a amar, me ajuda a amar, me ajuda a amar sem esperar algo em troca, me ajuda a amar sem querer barganhar, me ajuda a entender, me ajuda a me amar. E aí tu vai ver como a tua vida vai começar a ganhar um corpo diferente, uma beleza diferente, um sorriso diferente, um amor diferente, uma baixa expectativa, um desapego maior, um querer o bem pro próximo sem esperar algo em troca, sabe? Tu vais começar a te sentir muito melhor e isso é a profundidade da autoestima. É tu estares presente no teu próprio corpo, habitares ele em profundidade, externo, interno, emocional, sabe? Emoções aqui, ó, mente aqui, ó, é aqui o negócio, tá? E é isso que eu te desejo. Então que nesse dia tu possas começar uma nova história na tua vida. E ó, caminhando sempre pra frente, tá bom? Então muito obrigada, gente, muito obrigada por estar aqui. E te desejo sempre o melhor. Se quiserem também conhecer ali do meu trabalho, tem ali na bio, tem um link ali onde tem meus e-books, tem minha jornada ali, onde eu falo sobre relações narcisistas, com uma parte mais profunda ali, mas independente de qualquer coisa, eu só quero que se fizer bem para uma pessoa, que seja bênção, que essa uma pessoa espalhe para vezes para uma outra pessoa, porque tu vês, né? Eu não tô falando aqui à toa, ou porque aconteceu tal coisa, porque estudou. É porque uma pessoa lá atrás falou uma coisa e essa uma passa para cá e mais pessoas começam a conseguir se libertar e serem mais felizes e conseguirem ir mais à frente, tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigada e tudo de bom. Se cuida e volte a sorrir, tá?